Oi, gente! É, eu... Bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite. Eu De vim manhã. compartilhar com vocês uma experiência que eu tive hoje pela madrugada. Eu ainda tô um pouco... Como é que eu posso dizer para vocês? Não vou dizer assim abalada, né? Impactada, emocionada com o que aconteceu. Então, nessa madrugada de hoje, né, dia 17, né, eu não estava conseguindo dormir. Eu fui dormir, já era meia-noite um pouquinho, eu fiquei assistindo no celular, mas aí eu acabei desligando e fui dormir, né. E por volta das 2h50, da, eu cochilei, né? Mas eu não consegui dormir. Ficava um incômodo assim muito grande, uma perturbação assim, sabe? Como se eu tivesse que levantar. E o sono assim me fugiu de uma maneira que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí, quando foi 2h50, eu vou tentar ser breve para vocês, né? Por conta do tempo, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Eu sei que vocês não gostam de vídeos longos, né? Mas ainda, enfim, quando foi 2h50, e como eu só estava deitada, né, eu acabei levantando. E quando eu entendi que era o Espírito Santo que estava me chamando para orar, eu me posicionei, né? Foi para orar. E antes mesmo que eu começasse a orar, eu só chorava, chorava e chorava. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, então eu glorificava o nome dele. Foi então que eu comecei a ver, né? Eu vi assim anjos. Do lado esquerdo tinha uma filha e do lado direito tinha outra. E eles pegaram trombetas, né, e começaram a colocar assim na boca como se eles fossem soprar, né, ou tocar. E bem no início assim da fileira, né, veio um clarão assim bem forte, sabe? E aí a voz disse assim: eu estou chegando. As trombetas vão tocar e muitos vão ficar. Gente, eu me senti assim, eu só conseguia chorar. E eu chorava, chorava tanto. Meus olhinhos ainda estão inchados, né? Eu chorava muito e eu comecei a ficar. Eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei sim com um pouco de medo, um pouco desesperada, né? Depois que eu ouvi isso, porque eu ainda tenho familiares que ainda não se converteram a Cristo. Tenho o meu esposo, né? Tenho meu filho, tenho meus pais, meus irmãos, tenho amigos, tenho os vizinhos. E, gente, eu chorei muito, mas eu chorei muito. Depois que esse medo, esse desespero assim passou, né? Eu me acalmei mais. E aí eu disse assim: Senhor Jesus, mas ainda tem muitos que não te conhecem, tem muitos que ainda não ouviram falar do teu nome. E eu não conseguia ouvir mais nada, nem ver mais nada, mas eu sentia a presença dele ali comigo. E depois que eu me acalmei mais, eu disse assim: que eu parei para entender o que estava acontecendo, né? Eu disse assim: o meu Jesus está voltando e o meu Senhor vai voltar para buscar a igreja dele. E aí eu ouvi de novo e disse assim: uma igreja adornada. Gente, aí mesmo que eu chorei e eu glorifiquei. E talvez você esteja achando estranho porque eu esteja rindo. Gente, não tem mais lágrima para sair. Desde isso, eu só chorava e chorava e glorificava. E eu fui tentar dormir, né? Já era 4, ia dar acho que 5 horas, não sei. Era 4 alguma coisa, não consigo me lembrar, só sei que era por volta das 4 horas. Das 2h50, né, que eu falei pra vocês que eu acordei. Foi assim uma experiência, e era uma experiência maravilhosa. Era como se eu não tivesse aqui depois que eu vi, que eu ouvi tudo, que eu abri os meus olhos. Era como assim se eu tivesse numa realidade totalmente diferente. E assim, depois é que passou mais,
aquele desespero, né, por conta dos que ainda não conhecem a Jesus, eu comecei a me perguntar, será se eu estou preparada para a volta de Cristo? Será se eu realmente estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou fazendo coisas que agradam Ele? E aí começou, eu fiquei feliz, ainda estou feliz, né? Mas fica aquele nervoso, sabe? Se a gente realmente está fazendo certo, se a gente realmente está preparado para a volta de Cristo. E por que eu estou compartilhando com vocês? Porque é uma experiência muito gratificante para mim, de todas as vezes que ele me acorda na madrugada. Geralmente eu não costumo levantar para orar, eu acordo, né? Mas eu não, tô sendo sincera com vocês, eu não oro, eu fico esperando o sono vir novamente, mas dessa vez foi diferente, era um incômodo muito grande, era como se tivesse a necessidade de mostrar o que ele me mostrou, de ouvir o que ele me falou. E eu tô aqui compartilhando com vocês, né? O vídeo já tá um pouco grande, tá com 6 minutos. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês, eu não sei se vocês vão acreditar ou não, não tem problema. Eu tô fazendo a minha parte, tô compartilhando com vocês. O que eu quero dizer? Jesus realmente tá voltando. Eu sei que muitas outras pessoas já disseram isso, que talvez vocês digam assim, ela é só mais uma que está dizendo isso. Jesus sempre vai nos alertar, sempre vai nos avisar. Quanto mais perto a sua volta estiver, mais ele vai nos avisar, mais os sinais estarão mais claros. Então eu quero dizer para vocês, estejam preparados, se preparem para que vocês não façam parte dos que irão ficar aqui. Eu sei que muitos não vão acreditar. Eu tô fazendo a minha parte. Então eu quero dizer para vocês, se preparem, continuem firmes no Senhor, não saiam dos caminhos do Senhor por nada, permaneçam firmes. Só Jesus pode nos dar a vida eterna. Só Jesus é o que pode preencher o nosso vazio. Ele é o único que nos preenche, que pode mudar a nossa vida. Então eu digo para vocês, não desistam da sua família, lutem pela família de vocês, não deixem de orar pela salvação deles e principalmente pela sua. Permaneçam firmes no Senhor, não se deixem abater pelos problemas, nem pelas dificuldades que surgem à nossa frente. Permaneçam firmes no Senhor, continuem lutando, porque o dia que o nosso Jesus vai voltar para nos buscar está cada vez mais perto, né? Os dias estão passando cada vez mais rápidos. A gente já está praticamente no meio do ano, né? Então, eu desejo que Deus abençoe vocês. Vim aqui compartilhar essa experiência com vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, né? Para que vocês estão acostumados. Mas eu senti no meu coração que tinha que ser compartilhado com vocês e que eu tinha que repassar essa mensagem para vocês. Alguns vão crer, outros não, mas tudo bem. A minha parte eu estou fazendo e eu espero que vocês recebam com alegria, que vocês entendam que o nosso tempo aqui está acabando e que breve a gente vai estar do lado do nosso Rei, do lado do nosso Salvador, glorificando e adorando o nome dele. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e se preparem, se santifiquem cada vez mais, porque breve o nosso Senhor vai chegar. Beijos!